Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Edrone. Eu sou Ed Firme, especialista em comunicação digital, e hoje eu tenho o prazer de receber do meu lado a Fran. Fran, por favor, se apresenta aí para o pessoal hoje e vamos falar um pouco do que a gente tem para apresentar nesse dia tão legal. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje, trazer ali uma estratégia bem bacana para quem ainda não planejou a Black Friday. Nos últimos 10 dias ali, a gente tem bastante trabalho pela frente, então vai ser uma oportunidade muito boa para todo mundo pegar insights aqui com a gente e bater marcha ali para a gente começar a colocar esse e-commerce a vender cada vez mais. Exatamente. E aí, eu ainda vou dar um spoilerzinho. Esse webinar hoje está sendo feito em parceria com o pessoal da Convert. Então, a gente vai ter também um case de verdade para vocês saírem daqui com conteúdo prático para efetivamente fazer da Black essa data tão importante. Então, vamos deixar de papo e vamos puxar a conversa para onde todo mundo está interessado, né, Fran? Então, ó, a gente está aqui abrindo um contador e basicamente temos 10 dias a partir de hoje, basicamente, para Black Friday. E a pergunta que fica aí na cabeça de todo mundo é: ainda dá tempo de vender? Então, como a gente vai fazer isso? Né? Quando a gente pensa, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui que é a urgência. Então, todo mundo que está aqui com a gente hoje deve estar pensando: pô, falta 10 dias. O que eu preciso fazer? Para que lado eu preciso olhar? Né? Então, sendo muito sincero, Fran, me diga se a gente está aqui sendo muito drástico. Mas agora não é hora de começar um projeto do zero. Agora é hora de afiar machado e fazer o que você já faz bem feito funcionar, certo? Exatamente. Hoje é o dia de você sentar na cadeira e começar a ativar tudo que tem na Edrone para vocês começarem a gerar ali o engajamento do tráfego. Então, a gente sabe que esses dias são os dias com maior tráfego no site de vocês. Então, como que vocês vão aproveitar todo esse potencial agora é o que vai definir as vendas ali dos próximos meses ali no e-commerce de vocês. Então, é o momento da gente agir rápido para a gente Exatamente. poder criar ali boas conversões. E aí, acho que um ponto principal também que a gente pode olhar para esse ponto é: não dá para focar única e exclusivamente em aquisição. Como a Fran bem disse, essa é a época do ano onde basicamente todas as operações de e-commerce abrem a torneira de dinheiro. Não tem outro jeito de falar, é isso, gente. Quem tem dinheiro para investir em tráfego nesse momento está investindo. A gente sabe que a Black é uma das épocas que dá mais retorno. Então, para você que já está pensando na sua estratégia, é muito importante pensar no fundo de funil. Conversar com quem já confia na sua marca, quem já demonstrou interesse e, claro, fazer com que essas pessoas finalizem uma compra, porque é o momento onde você consegue ofertar um bom desconto, um frete diferenciado, alguma condição. E por último, eu acho que é o que muito vai rodar a nossa conversa hoje, é usar o WhatsApp como um acelerador. Tá? Então, o WhatsApp, hoje, ele não pode e nem precisa ser única e exclusivamente para suporte. Né? Quando a gente diz de suporte, é para acompanhar a venda. Não, você pode fazer do WhatsApp um canal de venda e conversão direta. Principalmente quando você faz isso de forma automática, né, Fran? Exatamente. Hoje o WhatsApp é o canal que mais converte. Quando a gente faz ali a comparação entre e-mail, SMS, então o WhatsApp ele é hoje uma ferramenta crucial para você que quer vender rápido. Então, poxa, Fran, eu tenho trabalhado a minha base de contatos há muitos meses e eu estou chegando na Black, eu tenho muitos clientes ali desengajados, então eu vou focar ali no novo público. Cara, não, é o momento de você aproveitar para você trazer essa galera de volta. É o momento que você tem ali para engajar esse público, para mandar uma mensagem no WhatsApp, você ser mais próximo, falar que você está com saudade, vem aqui para eu te dar o desconto exclusivo na Black para você que faz tempo que não entra na loja. Então, a gente vai tentar ali puxar todo mundo de todos os lados, claro, mas pensando ali na tua base de contatos que já é sólida, que já está na tua plataforma, é o momento da gente engajar essa galera. Exatamente. Mas agora a pergunta que fica é: mas pô, WhatsApp? Sério mesmo? E aí a gente tem o porquê do WhatsApp. Mas antes disso, vamos lá olhar para quem ainda tá, pô, beleza, eu quero começar, mas o que eu tenho que fazer? Então a gente tem aqui um checklist simples, né, Fran? Não precisa reinventar a roda, que é capturar dados.
hoje, se o seu e-commerce não captura dados, você está literalmente desperdiçando dinheiro. Não tem outro modo de dizer. Quando você investe em tráfego pago, você está trazendo pessoas para ver a vitrine da sua loja. Se você não captura esses dados, essa pessoa vai embora da vitrine e você gastou para basicamente panfletar sobre a sua loja, né? Então, quando a gente fala de capturar dados, é exatamente usar esses dados de forma inteligente. Então, seja pelo pop-up, seja por um formulário de inscrição, seja oferecendo um desconto, porque ali você, de fato, vai conseguir pegar quem está chegando do tráfego e talvez no próximo ano, essa pessoa que você captou agora vai ser o cliente que você vai estar ativando para a próxima Black, né? Então, Exatamente. E só complementando essa parte, Ed, da parte de pop-up, porque eu sei que muita gente que está aqui não gosta de pop-up e não quer ativar porque, poxa, Frango, eu não gosto, o meu público não gosta, todo mundo fecha. E eu gosto de fazer a comparação do pop-up com o vendedor da loja física. Então, ninguém quer, logo que você entra na loja, que, eu posso te ajudar? Às vezes, você realmente precisa de ajuda e você precisa daquele vendedor. Mas, na grande maioria das vezes, a gente não quer. Então, o que você pode fazer com o pop-up é utilizá-lo de forma inteligente. Então, deixá-lo num período maior de navegação do cliente e, principalmente, você trazer vantagem para aquele cliente. Então, diferente seria se a vendedora na loja me diz, Fran, tem um desconto para você desse produto que você gostou, que você está vendo. Aí eu, opa, já quero, já vamos ficou mais conversar. interessante. Exato, então coloque dentro do pop-up de vocês uma comunicação atrativa, uma vantagem para o cliente. Então, eu sei, porque a maioria dos clientes, não gosto de pop-up. Não gosto de pop-up, tudo bem, tem web layer também, mas utilize o tráfego de vocês para você capturar esses leads, porque são esses leads que a gente vai trabalhar nos próximos meses, quando a gente sabe que o período ali de vendas é menor. Então, é o momento de vocês aproveitarem esse tráfego. E eu reforço, porque realmente é muito importante a gente É capturar muito toda essa valioso. base de dados. Exato. Exato. E aí, aqui a gente pode trazer algo que muita gente vai olhar e falar, mas, oxe, revisar estoque e preço? Sim, revisar o seu estoque e o seu preço é o que vai garantir que você tenha uma black de qualidade, tá? E aí a gente pode sim fazer um paralelo com, se você tem uma boa ferramenta de CRM, você sabe quais são os produtos mais vendidos, quem consegue efetivamente comprar, quais são os produtos até mesmo divididos por categoria, divididos por localidade, e aí você pode ter uma black preparada para onde você quer atacar, né? Então, pô, a gente sabe que é a época do ano onde todo mundo vai praticar desconto. Às vezes você não precisa ser igual todo mundo fala. Sua mãe vive dizendo que você não é todo mundo. Você não precisa ser todo mundo. Você pode ser diferente. Em vez de apenas oferecer um desconto tabelado, você pode colocar direcionado. Pô, para a região sudoeste eu vou dar frete gratuito. Para a região que eu não consigo trabalhar frete, eu consigo um desconto maior. E criar uma segmentação e uma comunicação para cada um desses clientes. Porque aí você deixa de ser generalista e você vai ser muito mais específico. Claro, baseado nos dados que você já está capturando. E por último, e eu acho que é o mais importante, ativação de automações. Porque na Black eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai vender bem. Quem está aqui hoje já está se preparando para vender bem. E não tem como você ficar fazendo planilhagem na mão, ficar recuperando o carrinho na mão, ficar fazendo agradecimento na mão. Quando você tem automações já pré-programadas para ações específicas, como até mesmo a recuperação de carrinho abandonado, você ganha tempo. Tempo esse para efetivamente conseguir olhar para onde está a dor da sua loja virtual, né, Fran? Exato. E falando em automações, como o checklist ali depois do nosso bate-papo, entrem ali na conta de drone de vocês e vejam. Hoje nós temos ali dentro da plataforma 17 automações pré-prontas, que são automações de rápida configuração. Então, poxa, se eu tenho 5, eu tenho 4, talvez eu tenha oportunidade de ativar novas automações que vão me ajudar a reter esse tráfego durante esse período. Então, claro, nem todas as DC7 vão fazer sentido para todo tipo, para todo e-commerce, para cada categoria é diferente, né? Mas a gente vai, olhem ali para o que faz mais sentido para vocês. A gente tem de voltar ao estoque, alerta de últimas unidades, preço caiu, enfim, tem várias automações novas. Então, se você não explorou ainda, é a oportunidade de você ver o que faz sentido e ativá-lo quanto antes para a gente começar a trabalhar essa parte de retenção. Exatamente. E aí, uma vez que a gente fez esse checklist básico, pronto. Com isso aqui, você já está minimamente, e aqui a gente está trabalhando a base da base, minimamente pronto
para ter uma Black um nível acima da média. Né? Aqui a gente não está procurando fazer o básico bem feito, aqui a gente está procurando excelência. Então, uma vez que você já entendeu que esse checklist é valioso, a gente vai explicar o porquê. Né? Por que integrar a sua comunicação e fazer dentro da Black uma comunicação multicanal? E aí eu acho que a Fran pode dar um exemplo muito mais prático do que o meu, porque vai variar muito, né? Óbvio, vai ser de operação para operação, aonde você precisa converter o quê, mas hoje uma estratégia multicanal é valiosíssima, porque é ali que você se conecta com o cliente, não é mesmo, Fran? Exatamente. Através da multicanalidade, vocês vão conseguir falar com todo mundo da forma que aquele cliente espera. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que eles vendem na região de Goiânia, especificamente com SMS, porque o pessoal lá utiliza muito o SMS, não que não utilizem o WhatsApp, mas a gente sabe que o SMS, por exemplo, é um canal mais barato e que para essa região específica converte mais. Então, eu entendo o meu público, eu sei que é naquela funcionalidade que eu vou investir. Já para o público aqui de São Paulo, o WhatsApp é, sem dúvidas, o primeiro canal ali quando a gente pensa em conversão. E-mail, para todo mundo. Então, poxa, eu tenho trabalhando, Fran, até novembro, só o e-mail. E eu entendo que o meu número está legal, o meu só posso melhorar? Vamos investir em multicanalidade. Eu tenho certeza que os seus números vão despencar. Eu não estou falando isso porque eu quero fazer um upsell de canal, não, mas é porque realmente eu vejo os meus clientes que começaram a utilizar a multicanalidade crescer absurdamente a conversão. Então, acredito muito que a multicanalidade pode auxiliar vocês, principalmente na Black, que a gente sabe que é um período de maior tráfego, de maior investimento, e lá na frente vocês vão agradecer essa estratégia que vocês fizeram hoje, porque, de novo, lá no início do ano, que a gente está ali na queda das vendas, a gente vai precisar pegar toda essa galera que interagiu com a gente, independente do canal, e fazer essa fidelização, né? Então, é bem legal e bem interessante que vocês consigam, se vocês conseguirem, né, fazer ali um investimento em multicanalidade. E aí eu acho que um complemento muito bacana, só para a gente passar por essa parte, é pensar, de novo, igual a Fran falou, é estar aonde o cliente gostaria que você estivesse. Porque é aquilo. Fazer o envio do e-mail é muito mais amplo, você não tem um limitante, você pode ir empilhando e fazer uma trilha super bacana. Mas às vezes é um cliente com um tire diferente, é aquele cliente que compra bem, você sabe que ele normalmente não fica pensando muito. Pô, esse é um cara que eu vou oferecer para ele talvez uma ativação de desconto pelo WhatsApp, porque eu sei que se eu fizer isso, o ticket dele, que é um ticket de 1.000, 2.000, 5.000 reais, eu vou conseguir converter. Então, de novo, a multicanalidade é uma função para se encaixar dentro de uma estratégia. Não adianta, e eu acho que isso aí é um segredo que não precisa ser guardado de ninguém, não adianta sair disparando tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você pode fazer uma trilha. Pô, tentei recuperar o e-mail, não deu. Mandei um SMS, não deu. Tentei um WhatsApp, não deu. Não precisa fazer de novo, coloca esse cara em outra trilha, realimenta ele, porque se você faz disparos, 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 independente do canal, você vai ser um spammer, você vai ser aquela pessoa que não é bem quista quando envia uma mensagem, né? E aí a gente olha exatamente para performance, né? Quando a gente olha em questão de quanto cada um te dá de retorno. O WhatsApp nitidamente está disparado aqui, né? Por que, que ele está tão disparado? Porque ali é um canal de conversão, igual a gente bem disse. Muitas poucas vezes serão utilizados um WhatsApp para fazer o envio apenas de um informativo. Não que você não possa fazer o envio de uma newsletter pelo WhatsApp. Pode, mas dentro da estratégia de Black Friday, o ideal é pensar no WhatsApp como um lugar de ativação e conversão do cliente, né, Fran? Enquanto a SMS você pode pensar em nutrir, o e-mail você usa para tirar dúvidas, mas o WhatsApp especificamente, ele cai muito bem como essa chave de virada para conversão. E aí a gente pode olhar para um fluxo bem simples, que eu acho que a Fran me ajudou aqui a desenhar, né? Mas ele funciona muito bem, que é o fluxo de carrinho abandonado. Porque ele funciona e dentro de uma estratégia de multicanalidade, ela pode converter até 3 vezes mais. Isso num cenário super conservador, né, Fran? Você consegue explicar para o pessoal como pensar nessa estratégia? Exatamente. A gente consegue montar, a gente montou, né, aqui um fluxo para mostrar para vocês de uma forma prática como que seria o ideal numa estratégia de multicanalidade. Então,
poxa, Fra, o carrinho abandonado, eu sei que é o meu cliente mais quente, porque ele ele entrou no site, viu o meu produto, de repente ele até se inscreveu no pop-up, recebeu o cupom de primeira compra, mas por algum motivo ele desistiu ali e foi, talvez, no concorrente o melhor preço. A gente faz bastante, né? De lá ver qual que é o melhor preço ali dentro daquele produto que eu quero e ver ali qual que vai ser a loja que eu vou comprar. Então, o WhatsApp, falando em carrinho, ele precisa ser rápido. Eu preciso converter o meu cliente rápido. Então, cara, de cara, eu mando um WhatsApp, depois de 10, 30 minutos. Oi, Fran, que você viu esse produto, gostou, adicionou o carrinho. Quero te trazer um cupom para carrinho abandonado. Ou não, de repente, se esse cliente Às já vezes você recebeu faz um só a cupom, lembrança. exato, eu posso falar, vou te mostrar os benefícios de você comprar comigo. Então, você pode parcelar em X vezes no cartão sem juros, o meu frete é grátis. Enfim, você vai colocar, como eu digo, você vai vender o seu peixe. Ali é o momento de você falar para o cliente, por que comprar contigo? Então, mandei um WhatsApp, o cliente não abriu o e-mail, abriu o WhatsApp, não me respondeu, enfim, eu espero uma hora, aí eu lembro o cliente pelo e-mail, porque às vezes o cliente vê a mensagem ali, é propaganda, deixa ali do lado e vai viver a vida. Então, eu lembro ele pelo e-mail, estou aqui, eu quero que você veja os benefícios de comprar comigo. Enfim, você vai, de novo, vender o seu peixe ali com o cliente. E até Vicky, um ponto pode só para a falar. gente trazer, e é muito bacana lembrar isso às pessoas, é como o fluxo de caixa de entrada funciona em cada um desses canais. O WhatsApp, a gente envia rápido, mas sabe que depois de 10 a 30 minutos, se a pessoa não respondeu imediatamente àquela ação, eu posso programar outra, porque o WhatsApp é isso. Eu estou recebendo mensagem da loja, da minha mãe, da minha namorada, do meu amigo, do meu vizinho, de outra loja. Então, se eu não interagir naquele momento, não vai ser naquela hora. Já o e-mail, ele hoje é um lugar um pouco mais reservado. Então, eu posso enviar um e-mail e esperar até 2 dias para uma ativação. E aí, consequentemente, igual está aqui na trilha, a gente tem a SMS, que é para fazer uma lembrança. E, de novo, a gente recebe SMS do banco, da nossa algum validador de autenticação, da Defesa Civil. Então, não são tantas SMS. Consequentemente, você fica mais tempo ali na caixa de entrada do seu usuário. Exato. Eu vejo muito cliente, Ed, que faz o fluxo de carrinho abandonado só com o WhatsApp. Porque daí eu sei que o WhatsApp é o que mais vai converter para mim, então o e-mail eu deixo de lado, deixo só o WhatsApp. Só que não, reforço a multicanalidade. A gente vê muito aqui no relatório dos clientes que tem uma newsletter lá de fevereiro que vendeu. E daí o cliente fala, Fran, como assim? O cliente comprou uma newsletter que foi enviada em fevereiro. E o que acontece muito do cliente fazer é ir lá, lembrar o nome da loja. Eu queria comprar uma mala, vi na loja X, eu recebi uma newsletter. Vai lá, procura no e-mail, puxa e através ali da abertura a gente capta aquele pedido. Então é importante que você utilize todos os meios. WhatsApp, e-mail, deixa ali formalizado para o cliente aquela atuação, aquele teu benefício. E, por último, ali o SMS, que vai ser, como o Ed falou, a urgência. Poxa, já mandei para você um WhatsApp, mandei um e-mail. Se você realmente ainda não fez a compra, deixa um SMS aqui te lembrando que você tem esse cupom disponível, válido por 30 dias. Então, corre para você não ficar sem. Mandei. Exato. Utilizei de todas as ferramentas que eu tenho para converter melhor. E isso, como a gente diz, vai muito de estratégia para estratégia. Aqui a gente trouxe um fluxo básico, mas, por exemplo, vamos dizer que você, lojista, trabalha com a área de imóveis. A gente sabe que a área de imóveis não é algo que se compra do dia para a noite, né? Hoje eu olhei esse guarda-roupa, amanhã eu vou comprar. Então você pode esticar um pouco essa sua jornada para continuar nutrindo o cliente e fazer ele converter lá na frente, né? Então, de novo, isso aqui é um esqueleto, mas ele é muito bom para ser validado e utilizado de acordo com a estratégia de cada uma dessas lojas, tá bom? E aí a gente pode, igual a Fran falou, a gente pode ativar diversas automações para que isso se torne cada vez mais rápido e prático. Né? Então, a gente tem mais de 17 automações prontas, mas aqui a gente separou 3, e aí eu vou deixar a Fran explicar o porquê desses 3 e por que eles são tão valiosos. Perfeito, vamos lá, gente. Quando vocês ingressam ali até na conta Nedrone, vocês já vão ter uma estrelinha que vai mostrar dentro do aba de fluxo pronto quais são as automações essenciais para vocês terem configuradas na conta. A gente trouxe aqui 3, mas tem 6 automações que são essenciais.
Primeiro, top 1, carrinho. Por quê? De novo, eu não sou lead mais quente, o cliente viu o produto, adicionou o carrinho, ele só falta pagar. Então, é muito importante que a gente tenha essa automação ativa para que a gente possa converter esse cliente, que é o nosso lead mais quente. Segunda automação é o produto visto. Por quê? Muitas vezes o cliente vê o produto, sai. Então, essa automação é o que mais vai captar clientes ali dentro do teu site. E lembrando, né, que a drone não somente vai disparar automação para quem está na base. A gente consegue captar outros clientes também que estão navegando dentro do site, mas que ele não está dentro da tua base de contatos, através dos cookies, integração, enfim. Então, poxa, se você tem a oportunidade de captar esse tráfego, principalmente, de novo, reforçando agora na Black, que tem o melhor tráfego do site, cara, ativa essa automação, porque ela vai ser essencial para você conseguir trazer esse cliente de volta. E, por último, recuperação de clientes. Por quê? Porque essa automação você consegue configurar para você chamar o cliente de volta depois de X período que esse cliente não entrou no site. Então, por exemplo, Fran, a minha loja é uma loja de imóveis. Então, beleza, eu vou pegar essa automação, eu sei que a recorrência de compra do meu cliente é de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, vai depender ali do produto que ele comprou. Então, cara, essa automação eu vou colocar o meu primeiro e-mail depois de 30 dias, que é após a Black, o cliente realmente não comprou. Então, depois de 30 dias, eu vou lembrar ele de uma ressaca de Black, por exemplo. E aí, depois de 30, 40 dias, eu vou trazer ele de volta. Então, de novo, automação, eu não estou falando só com quem está na minha base, que eu posso só enviar uma newsletter. Eu estou pegando pessoas que não fazem parte ali do meu grupo de clientes. Então, é importante que vocês ativem essas automações para a gente recuperar esse tráfego do site. De novo, né? São 3 ali que são super importantes, eu digo assim, as mais importantes, mas a gente tem desses 7 automações pré-prontas, tem muita coisa para vocês ativarem e temos também as essenciais já setadas para vocês na plataforma. Então, de novo, saindo aqui desse encontro, vocês já vão lá dar uma checada o que vocês podem fazer para melhorar a conversão. E aí daqui a gente já pode dar um insight para todo mundo de pensar que, igual a gente falou sobre automação é o que te dá tempo, tá? E aí, principalmente quando a gente olha para... A gente sabe que o e-commerce é gigante, a diferença de ter uma plataforma que vai resolver esses 3 modelos de comunicação em um lugar só também te garantem não só bons resultados, mas também um bom observável desses resultados, para você entender, a partir do seu CRM, qual canal converte mais, qual que eu estou tendo a melhor taxa de conversão, qual que eu estou tendo a maior taxa de abertura, porque querendo ou não, taxa de abertura também é valiosa, porque eu estou criando awareness no meu cliente, eu estou passando qualificações da minha marca e da minha empresa. Então, de novo, é saber olhar para cada um dos canais que você trabalha hoje e entender que resultado você pode esperar de cada um deles. E aqui, como a Fran disse, são 17 pré-prontas. Então, ativou, colocou elas para trabalhar em multicanalidade, você tem um exército de comunicação trabalhando para você, né? E aí a gente vai aqui para esse momento que a Edrone ela fecha um ciclo de informação e comunicação. Porque primeiro ela captura com pop-up, formulário inteligente, que vão coletar esses dados estratégicos para você tratar o seu cliente. Depois, você vai ter a base de comunicação, usando e-mail, SMS, WhatsApp, push notification. Você tem diversas camadas para se conectar com o seu cliente. Tudo isso de forma automática, usando a automação. Então, você deixa pré-programado os gatilhos e quando cada uma delas deve acontecer, igual a Fran falou, e a sua loja começa a trabalhar sozinha. E por último, que para mim é a parte mais importante, mais estratégica, para você continuar girando essa roda de dinheiro, é a análise. Porque não só você vai fazer essas 3 etapas, como a Edrone, como um CRM inteligente, já vai te trazer esses resultados dentro de uma matriz RFM, com dashboards visuais, para você clicar e apenas direcionar para aquela camada de comunicação. Então, eu quero falar com o meu cliente VIP, você não vai ter que ficar analisando dados para descobrir quem ele é. Você vai lá dentro da plataforma da Edrone, escreve, seleciona ali clientes VIPs e você já tem uma segmentação pré-pronta, né, Fran? Sem contar as outras segmentações inteligentes que a Edrone consegue disponibilizar. Perfeito. E aqui, quando a gente olha para esse ciclo perfeito, fica muito mais fácil entender o porquê que é importante ter uma ferramenta que vai te ajudar nessa comunicação. Mas, mais do que isso, é você pensar que você está transformando o cliente do tráfego
em cliente fiel, né? E aí eu gosto sempre de trazer a continha de padaria, que é o custo de aquisição, é o CAC versus o LTV, que é o Lifetime Value do cliente. Muitas vezes, durante o ano comercial, você gasta muito dinheiro para trazer o seu cliente, seja com tráfego, com a própria equipe que você tem interna, com as ferramentas que você utiliza. Tudo isso se junta na fórmula do bolo, né, que dá o CAC. Se você vende para o cliente uma vez e única uma vez, o seu CAC é muito alto. E quando você colocar na ponta do lápis, talvez você esteja tendo prejuízo ao vender aquele produto com tamanho de desconto ou qualquer coisa do tipo. A diferença é pensar exatamente dentro da Black como uma oportunidade de apresentar o seu produto, para que você possa vender de novo, diminuir o seu CAC e aumentar o seu LTV. Como fazer isso, né? Criando um fluxo de recompra, fazendo uma newsletter segmentada que vai continuar entregando o valor da sua marca após a Black Friday e, claro, criar um modelo de fidelização, seja por pontuações, seja por cashback, e aí vai, claro, de acordo com cada uma dessas estratégias. Porque você ficar travado na Black, investindo e injetando dinheiro e não conseguir trabalhar esses resultados o ano todo, de novo, como a gente diz, é deixar dinheiro na mesa. E aqui eu gostaria de fazer um convite aí muito especial para a Ana, para ela vir para o palco com a gente, conversar exatamente sobre os cases que a ConvertR já conseguiram criar e que tipo de resultados eles tiveram utilizando a ferramenta Dedrone dentro de um modelo de multicanalidade. Então, acabei de convidar a Ana aqui para vir para o palco. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bom? Obrigada, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho daqui. Perfeito. Perfeito. Ana, esse slide eu vou deixar com você. A hora que você precisar trocar, você me avisa, mas vamos trocar uma ideia sobre esse case que você trouxe para a gente e trazer para o pessoal de casa como foi pensar nessa estratégia, né? Show, vamos lá. Esse é um cliente que a gente começou a operar, né, lá em março de 2025, então nesse ano aqui, já fazia CRM antes. Então, quando a gente pegou, a gente teve que estruturar, a gente mudou de ferramenta, então a gente veio para o Dedrone, então a gente teve uma ferramenta aí muito mais robusta, né, com muito mais soluções para esse cliente. Então, quando ele chegou, ele estava um pouco cru ainda, né? Ele não tinha as principais estratégias rodando, não estava bem organizado. A própria base dele ainda estava, a gente considera 8 mil ali. É bom, mas estava pequeno ainda para a gente começar um trabalho mais, né, robusto, enfim. Mas, para nossa surpresa, foi um cliente que, como teve uma participação muito grande, né, dela para que a coisa desse certo, isso também é muito importante frisar, porque não é só a gente que está operando, ou vocês, Dedrone, o cliente tem que fazer também as coisas para que elas aconteçam. É a parte estratégica, então, né? Exatamente, tem que aplicar. No caso dessa cliente, quem aplicou fomos nós, mas ainda assim, né, quem não tem uma agência, quem está fazendo sozinho, precisa fazer para acontecer. Né? Eu até brinco que quem faz CRM errado tem resultado, imagina fazendo certo. Exatamente. Né? Então, esse cliente chegou motivado, né? É um cliente de modo infantil, então, para vocês saberem o nicho. Né? Então, a gente pegou ali em março, a gente já foi estruturando, né, de uma forma bem completa ali. Então, esses 8 mil de base, a gente foi trabalhando com o que a gente tinha, né? E aí a gente já, de cara, teve ali as primeiras taxas, né, de engajamento, a gente entendeu como funcionava essa base, como as pessoas reagiam nas campanhas. Inicialmente, a gente trabalhou só o e-mail, né? Então, a gente começou ali os disparos de e-mail, porque foi em março, né? Então, a gente tinha uma abertura ali de 19%. Ali eu já me surpreendi, porque 19%, né, já é uma taxa bem legal de abertura, né? Para o segmento de moda, que é o que a gente é especialista aqui, fica entre 15% e 18%. Então, ela ficou 1% a mais ali, já me deu uma motivação. Já me deu uma motivação de dizer, opa, olha só, essa base é engajada, essa base, né, talvez traga um resultado legal. E aí, foi crescendo esse engajamento, obviamente, né? E aí, a base hoje dessa cliente, eu coloquei ali, né, 87% dela é ativa. Tá? Então, assim, a gente tem uma base com mais de 80% ativa, ou seja, abrindo as campanhas, interagindo com ela, com a marca, é um poder muito grande, não é qualquer um que faz. Então, se a gente está falando desse case aqui, é porque esse resultado realmente aconteceu, né? É algo expressivo, é importante a gente mostrar. E o que mais teve ali de expressivo para a gente foi que antes ela não fazia recuperação de carrinho. Então, a gente iniciou... hoje em dia, né? Exatamente, era um dinheiro que estava parado. Foi uma das primeiras coisas que eu falei.
nosso time falou aqui para ela, olha, se você não fizer isso, você está deixando o dinheiro parado. E eu tenho certeza que você não quer deixar dinheiro parado. Então, vamos configurar as campanhas de recuperação de carrinho. Então, a gente não configurou só uma, né? Nós configuramos um fluxo, porque é importante ter esse fluxo, como vocês falaram ali anteriormente, porque se não atinge agora, a pessoa daqui a um dia ela pode voltar lá. Então, atingindo ela no dia seguinte, pode ser que ela volte para recuperar o pedido, né? Então, a gente fez um fluxo mesmo, e esse fluxo já mostrou resultado. Então, já teve ali um resultado, já teve um retorno, mas esse retorno veio mais expressivo, aquele número pode até assustar, né? Que foi 628,74%. É um número bonito, né? Não, é difícil, né? Chegar a esses números, mas foi o número que a gente conseguiu elevar de receita do cliente quando a gente habilitou a recuperação de carrinho pelo WhatsApp. Então, imagina, né, o que vocês vêm falando aí da importância, né, do multicanal. Então, além do e-mail, que já estava trazendo resultado, foi super expressivo ali, então já estava trazendo um retorno para ela. Quando a gente configurou a recuperação pelo WhatsApp, o carrinho ali, aí a gente realmente conseguiu ver todo o potencial, né, que a Edrone possibilitou para essa cliente. Então, só de receita ali de recuperação de carrinho, era 13 vezes maior do que ela vendia no total no ano passado, antes da gente pegar a conta. Meu Deus! Então, só em recuperar os pedidos, que as pessoas entram ali, deixam o pedido separado no carrinho e saem, a gente conseguia vender muito mais do que ela vendia no total na ferramenta anterior. Então, esse recurso nos possibilitou entregar um valor para ela muito grande. Não só para ela como cliente da Converter, né? Mas também para trazer um retorno financeiro. Porque é o que a gente fala, né? É importante o engajamento? Super importante. As pessoas abrirem, as pessoas reconhecerem a tua marca, voltar no e-mail lá atrás para poder comprar. Mas a gente precisa pagar as contas e o cliente vai pagar a conta vendendo, né? Então, a gente precisa ter essa clareza de que o nosso trabalho ele precisa refletir valor. Então, ele vai refletir valor. A gente entregando uma taxa, que aí pode até passar, Ed, que aí no próximo slide a gente vai falar dos resultados da Black. Então, o que está acontecendo, né? Da Black que ainda está rolando. Né? Então, ele está refletindo aqui. Assusta, né? Oi? É um número tão alto, tão bonito, que até assusta. Você fala assim, nossa, mas que resultadão, cara. Como? Que lindo. Eu vou explicar para vocês ali os números. Então, assim, a gente está... Eu puxei esse dado de hoje, dia 18, tá? Então, assim, 18 dias de novembro, se comparado aos 30 dias de novembro do ano passado, né, nós tivemos um aumento ali de receita de 1.617%. Tá? Então, assim, a gente vê no gráfico, né? Eu não coloquei os números ali, enfim, mas de receita, mas a gente vê novembro de 2024, mês fechado, e os 18 dias de novembro agora de 2025. Então, com toda a estratégia que a gente está aplicando, isso é importante. Eu sei que a gente está falando para as pessoas que ainda não estão fazendo e tem 10 dias para fazer, mas a gente se preparou para Black esse ano. Então, a gente veio desde quando a gente pegou, a gente já falava de Black Friday. Então, assim, a gente já falou como foi ano passado, o que fez de certo, o que deu certo, o que não deu certo, para a gente ir aplicando algumas estratégias para aquecer esse público até aqui, para ele começar a reagir, né, nesse momento em que a gente consegue oferecer um pouco mais de desconto, enfim, e aí a gente ter uma receita maior. Então, o reflexo disso, tanto mudar de ferramenta, então, ir para a Edrone, conseguir mais recursos, conseguir se comunicar melhor, conseguir recuperar mais pedidos, captar mais e-mails, isso também é importante, porque a nossa base cresceu, né? Então, a gente conseguiu captar mais gente, trazer mais gente para cá, junto ao time de performance, a gente conseguiu aplicar essa estratégia para, né, a mídia ali paga trazendo mais gente para o site, a gente conseguindo com um pop-up bem estruturado, e até coloquei ali, deixa eu ver, acho que está no próximo slide, das estratégias aplicadas, mas a gente colocou um pop-up bem estruturado, né? A gente criou uma landing page, então a gente já estava captando a gente desde o final de setembro. A gente até atrasou, era desde agosto para estar captando o pessoal para Black, mas aí a gente atrasou um pouquinho no meio das demandas ali, mas desde o final de setembro a gente já estava captando pessoas para a gente trabalhar na Black Friday. Então a gente conseguiu, desde março para cá, crescer essa base. Então a base que estava em 8 mil lá em março,
Se puder só passar aí esse slide, só para eu ver o número certinho. Ed, deixa eu ver se eu coloquei aí. Tá para cá. Acho que tá na outra, né? Ó, tem tá, não, a gente teve um aumento da base, a base aumentou 72%, tá? Então, assim, a gente teve um aumento de base aí, tá em 14 mil e alguma coisa, tá, pessoal? Então, assim, 14.500, se eu não me falha a minha memória agora. Mas esse aumento foi de 72%. Então, a gente teve um aumento de, né, mais da metade do que ela já tinha de base para a gente conseguir se comunicar o quê? Com mais pessoas, né? Claro, vem mais pessoas, chega mais pessoas para conhecer a marca. É um produto que, querendo ou não, no caso dessa cliente, ela não pega toda a infância, então, assim, ela tem um período muito curto de venda para esse público. Então, a mãe que compra agora, que faz um enxoval, que compra os produtos ali, né? Logo ela não vai ter para 2, 3 anos, entendeu? Então, assim, é um período muito curto. Então, a gente, inclusive, até algo que a própria cliente já está resolvendo para oferecer mais produtos, né? Oferecer produtos para mais o público maiorzinho, né? Das crianças maiores, para resolver esse problema, né? Mas, por enquanto, não. Então, a gente precisa dessas pessoas novas chegando para a gente conseguir vender mais, mas quem já está também, a gente consegue pegar ele num tempo em que ele está propício a comprar, porque aí, né, o bebê ainda está pequeno, mas ele está crescendo. Então, o que eu posso oferecer? Né? Eu posso oferecer para o inverno um tipo de produto, para o verão outro, porque o bebê tem que estar protegido, né? Enfim. Então, tem todo um conceito que a gente trabalha dentro da nossa estratégia, muito focado nesse perfil de cliente, né? E aí, de novo, a Edrone nos permite utilizar muitos recursos, né? Então, os recursos que a Edrone nos permitiu, né? A gente vê esses números aí gigantescos de crescimento, né? Então, o período ali, né, de novembro do ano passado, comparado a esse ano, a gente já cresceu muito na receita, que é o importante, né? A cliente, inclusive, está muito feliz, ela dizendo para a gente assim, agora eu vou conseguir pagar minhas contas, enfim, brincando, né? Porque é o que eu digo, a gente precisa trazer resultado, né? A parte de entender que o CRM dá resultado, ela já entendeu. E esse também é um desafio muito grande, né? Para a gente convencer os lojistas, enfim, que ele precisa fazer CRM. Ele precisa se comunicar com o público dele, ele precisa revender para quem já comprou, ele precisa vender para quem está chegando, né? Então, se ele não se prepara, é o que eu digo, fica dinheiro parado. Se tu está satisfeito em deixar um dinheiro parado, se está ganhando o suficiente para não querer vender mais, beleza. Agora, se tu quer vender mais, criar engajamento, gerar um público fiel à tua marca, não só fiel, né, de comprar sempre, mas de propagar a tua marca para fora, né, ser o advogado da marca, como a gente fala, o CRM vai ser essencial, né? Então, eu sempre digo isso. Então, ali a gente está vendo o número, né? Então, esses 18 dias de novembro, a gente já vendeu 15% a mais do que outubro. Então, o mês todinho de outubro. Então, assim, a Black, de fato, está trazendo um resultado muito expressivo, a gente está acompanhando de perto. Taxa de conversão de CRM desse cliente no e-mail é 6%, tá? Eu não coloquei aqui, mas só para trazer para vocês, né? Então, assim, é uma taxa de conversão bem expressiva, né? A gente conseguiu aumentar o ticket médio, isso é importante também, né? Porque, geralmente, quando a gente tem épocas de mais descontos, as pessoas compram produtos mais baratos. Então, a gente acabou tendo que aplicar estratégias para conseguir manter um ticket médio, e, na verdade, a gente não manteve, a gente aumentou. Olha, a gente conseguiu fazer com que as pessoas comprassem produtos mais caros. Então, os best-sellers que não estavam com os maiores descontos, estavam com um desconto um pouco menor, ainda assim começaram a sair mais, né? Então, ou kits, a gente preparou kits, então isso tudo reflete numa estratégia que aí pode funcionar para quem ainda não está fazendo e vai fazer agora, né? Que é colocar o quê? Pô, eu preciso vender, mas quero vender coisas mais caras, cara, monta um kit, uma categoria de kits e manda para o teu público agora nesses 10 dias que estão faltando aí, para poder conseguir vender os produtos mais caros e conseguir uma receita maior, né? Então, trazendo ali, então, a parte do engajamento, a base aumentou em 72%, né? Isso aqui é de uma forma geral, né? A base engajada, né, os 87 ali, eu trouxe novamente, e a taxa de abertura desse cliente hoje, eu olhei hoje, tá? Dentro da Edrone, está em 33,23%.
Isso porque Então, a média é 15 a 18, né? Tá só o dobro. exatamente. A média de abertura para clientes de moda é 15, 18, a gente está em 33, mas tem campanha que bate 60, tá? Então, assim, e a gente, nesse período, a gente não está fazendo muita segmentação. Tirando a parte de falar com os VIPs, a gente está explorando mesmo o público de uma forma geral, tá? A gente sabe que às vezes não é o ideal, mas para ela funciona muito bem, né? Então, a gente não limitou muito os disparos para a gente conseguir atingir um público maior, né? E tá refletindo aí nesses números, a gente pode ver. Mas tem campanha que ela bate 62%, então imagina, isso de e-mail, tá, pessoal? Eu tô falando do e-mail marketing. Então, sem contar o WhatsApp e SMS, que a gente sabe que a taxa de abertura é gigante também. É muito maior, chega a 80, né? Tem coisas assim absurdas. Então, imagina se comunicar para uma base ali de 14 mil pessoas, né? E aí, quase todo 62%. Mundo lendo. Quase todo mundo lendo. Então, esse trabalho que a gente fez desde lá do começo, ele refletiu agora, que é na parte mais importante, querendo ou não, né, para o nosso segmento ali que a gente trabalha, de moda para vender mais, né? Essa época é essencial. Então, o trabalho que a gente fez está refletindo nesses números, né? E aí, se quiser passar, o slide só, então, a estratégia antecipada que nós fizemos, né, foi a LP, que foi muito importante para a gente captar, o pop-up personalizado para captação desde o mês de outubro. Então, assim, já deixamos preparado para as pessoas que estavam chegando, porque realmente, nesse período, a gente tem um tráfego maior nos sites, mais orgânico, né? Então, as pessoas, elas vão lá para ver preço, anota o preço, para depois voltar. Chegou lá, tem a estrutura, tem um pop-up disponível. Ele está falando sobre a Black, opa, vou assinar. Então, acaba assinando, fica ali na base para a gente trabalhar depois, né? Então, a gente teve esse pop-up personalizado, a gente teve as campanhas, né, para entradas no grupo de WhatsApp. Então, a Edrone funcionou para a gente não só para a comunicação da base, para vender, vai para o site e compra, mas também para gerar um público para entrar no grupo do WhatsApp da cliente. Então, ela tinha os grupos do WhatsApp, então a gente fez algumas campanhas em que a gente incentivou esse público para entrar lá no grupo, né, e inflar esse grupo dela para participar mais. Então, também funcionou para isso, né? Então, a gente fez também um trabalho, está fazendo, na verdade, né, com cliente VIP, e aí a RFM nos ajuda bastante, porque aí a gente vai lá, ver quem são essas pessoas, a gente trabalha essas pessoas como, né? A gente faz descontos antecipados para elas. Então, assim, pô, se ela é VIP, ela tem que ter um tratamento VIP. Então, ela tem que saber antes de todo mundo. E aí a gente vai lá e dispara uma campanha para elas um dia anterior ou um turno anterior. Eu não sei se caiu aqui minha... Não, tá funcionando? Tranquilo. É que apareceu para mim aqui que estava com problema de conexão. E aí a gente trabalha com esse público VIP dessa forma, porque aí eles realmente recebem uma campanha antes, né? Então, eles têm um acesso antecipado. E isso realmente gera essa sensação de exclusividade, que é um papel do CRM fazer também. Total. Né? Então, direcionar a comunicação, né? Exatamente. Porque essas pessoas, elas estão deixando dinheiro para ti recorrente. Então, o que tu está trazendo de retorno para ela, além de dar um desconto? Né? Pô, tu vai ter um acesso antes de todo mundo. Então, tu pode escolher ali, antes que acabe algum produto, antes que esgote, tu já vai ter esse acesso. Então, trabalhar esses VIPs é muito importante. E aí, a RFM de vocês funciona muito bem para a gente, né? E aí, as campanhas surpresas a gente tem feito também. Então, assim, no meio da Black, a gente está enviando campanhas ali. A gente envia à noite uma campanha que vai de 7 horas, 8 horas da noite até meia-noite, uma campanha exclusiva ali, rápida, um flash, né, que a gente chama, e roda. E essas campanhas geram um resultado surpreendente, assim, na receita, porque é a hora que geralmente talvez os bebês dormem, depois de comer, enfim, e aí as mães ficam um pouco mais livres ali, que elas acabam engajando muito. Então, são campanhas que a gente testou lá, a primeira foi em junho, tá? Essas campanhas de flash. A gente começou a testar em junho, e aí agora está funcionando para a gente na Black Friday. Então, é algo que a gente já colheu os resultados, já sabe como funcionava, e a gente já validou e agora é só replicar, né? Exatamente, porque tem gente que não sabe se vender à noite vai funcionar ou não. Né? E aí conecta muito com muito do que a gente disse, que aí é até a pergunta que eu acho que é mais importante que eu gostaria de fazer para você.
O que deu mais trabalho nesse projeto todo, Ana? A estratégia ou operacionalizar ela dentro da Edrone? A estratégia, operacionalizar é mais fácil, porque a gente já tinha tudo ali fácil para fazer. É que eu não queria empurrar você para essa resposta de que a Edrone é fácil, mas a gente entende, eu acho que isso que é o que todo mundo que está acompanhando a gente agora tem que levar em consideração, que é assim, a Edrone, como a própria Ana trouxe aqui, os resultados mostram, é uma ferramenta completa. Ela vai te ajudar a operacionalizar a tua estratégia. Ela vai te ajudar a ter ROI. Ela vai te... Mas, porém, entretanto, todavia, você precisa testar, você precisa colocar a mão na massa, você precisa ir lá, validar, entender estrategicamente como o seu cliente prefere ser tratado e qual é o comportamento dele. E aí é muito doido porque a roda, de novo, ela gira por si só. Você só vai saber o comportamento do seu cliente se você tiver um CRM para acompanhar esse comportamento. E aí você vai criar uma estratégia, vai testar, vai validar, olha de novo dentro do CRM, vê o que funcionou, vê o que não funcionou, tira uma pecinha, traz outra pecinha, e aí você vai montando esse quebra-cabeça, né, Ana? Exatamente. Inclusive, é até legal falar isso do público do comportamento, porque existe um público dessa cliente em específico que são avós. Então, são pessoas mais velhas, né? E elas estavam com muita dificuldade em colocar o cupom do e-mail, né? O que chegava para elas ali no WhatsApp, enfim, lá no site, na hora de finalizar a compra. Porque elas se perdiam, né? E aí o que a gente fez? A gente fez tipo um passo a passo de como ela vai fazer para poder colocar o cupom lá no final, para finalizar a compra dela. Então, isso já resolveu uma dor do público da cliente ali, porque a gente foi percebendo o comportamento dessas pessoas, né? E aí a participação da cliente foi essencial também. Aí eu volto a dizer, né? Tem que ter também do lado de lá, né, do cliente, essa expertise, essa análise, né? Ser analítico para entender sobre o seu negócio, né? Então, o que está funcionando, o que não está, e compartilhar com a gente para a gente entrar numa estratégia. Por isso que é mais difícil, Ed, montar a estratégia do que aplicar, porque aplicar Exato. A gente chega ali e está pronto, entendeu? É mais fácil ajuda, de fazer. Né? Exatamente, chega ali, cria uma campanha, só joga ali o conteúdo já estruturado com a estratégia, que ele vai trazer o resultado. Né? Então, a gente acabou percebendo alguns comportamentos, né, através desse período que a gente está trabalhando com essa cliente. E eu vou até confessar, a gente não está explorando todos os recursos ainda da Edrone. Né? Tem coisas aí que a gente ainda vai ter que explorar mais. Eu tenho certeza que vai trazer mais resultados. Isso tudo aqui sem explorar o máximo o teto ali de opções que nós temos dentro da ferramenta. Né? E aí, pessoal, só pode falar, Ed. Não, eu gostaria até de fazer a deixa aqui, se, como você bem disse, se tem gente fazendo CRM mal feito, tendo resultado, vocês estão explorando 50%, vamos colocar 50% da ferramenta? Não, olha vamos o resultado. 70. Olha o resultado que vocês trouxeram para gente. A hora que você estiver usando 100%, não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Exatamente. Não, inclusive, é bom até fazer um adendo aqui, porque a Ana trouxe para a gente, essa cliente, ela veio com uma base, a gente fala pequena, não é tão pequena assim, a gente sabe que tem clientes com base bem menores, mas uma base de 8 mil. E muitas vezes a gente olha e fala, poxa, mas talvez não seja o momento de fazer um CRM, talvez não seja o momento de contratar uma agência para cuidar de forma estratégica da minha conta. Só que olha o quanto que esse investimento traz o retorno lá na frente e imediatamente quando você começa a aplicar essas estratégias. Então, a gente está falando aqui com a Ana da Converter, né? Mas eu vale fazer, sim, a propaganda, porque a Converter é uma agência super boa, eles conseguem aplicar estratégias incríveis. A gente tem ali esse case do cliente, mas nós temos vários clientes em conjunto que são super satisfeitos com a operação da Converter, de fato, traz um resultado bem bacana para o nosso cliente. E independente se a base é pequena, se a base é grande, e a gente está falando de uma base que começou pequena, está crescendo cada vez mais, mas imagina uma base enorme com essa estratégia, como o resultado ele pode ser sensacional. Então, se você está nos assistindo, eu sei que aqui a gente tem clientes, tem não clientes também, então se você está procurando uma agência para te ajudar ali na sua operação, pode contar com a gente, manda uma mensagem aqui no chat, ou então chama depois no nosso chat, a gente passa o contato,
Porque eu, como parceira ali da agência, eu entendo que pode fazer muito sentido para a estratégia de vocês. E quem não tem agência, quem entende que também não é o momento agora, a gente tem um time dentro da Edrone de CS que é totalmente capacitado para auxiliar vocês também com essas estratégias. Então, não deixe de utilizar os recursos. Chama a gente, peça ajuda, levanta a mão, porque essa estratégia que vai fazer, como a Ana disse, toda a diferença no operacional. Não basta só ativar, né? A gente precisa colocar ali uma estratégia bem estruturada para poder fazer dar certo. Então, só ali reforçando essa parte, porque eu acho muito importante a gente trazer ali os benefícios da nossa parceria e o quanto que, de fato, a gente se ajuda nos clientes. Com certeza. Só reforçando, Fran, existem muitos clientes que a gente atende aqui que estão usando a Edrone, que eles têm a base pequena real, assim, eu realmente falo que é pequeno, né? Menos de 5.000 contatos, tem uns que tem 3, tem uns que tem 2, e ainda assim a gente está vendo, né, o resultado aparecendo, tanto de last click, quanto receita influenciável, quanto a recuperação de carrinho, quanto boas-vindas, quanto produto visualizado. Então, a gente estrutura igual, porque funciona para todo mundo, né? E aí, além desses pequenos, aí tem um público que não gosta de fazer CRM, muito mesmo, e a gente tem clientes com vocês que a gente está fazendo, que é o público B2B. Então, é quem vende para lojistas, né? Ah, mas ele não vai olhar meu e-mail. Ah, mas ele... Um pedido de um lojista já paga a Edrone, já paga a tua agência, já paga todo mundo. É sobre saber estrategicamente como, não é o porquê. Por quê? Porque todo mundo quer vender. Acho que isso aí tá claro. Mas como eu vou vender? Às vezes você olha para um B2B e você pensa, ah, não faz sentido. Faz. Contanto que você use como uma ferramenta de nutrição, uma ferramenta de relacionamento. A venda, ela vem no caminhar da carruagem, né? Mas tem que pensar de novo. O CRM, ele não é uma coisa. Ele é uma peça dentro da sua estratégia. Ele pode ser um disparador de e-mail se você quiser panfletar. Ele pode ser um vendedor assertivo se você quiser segmentar. Ele pode ser um comunicador se você quiser só disparar newsletter. Vai muito da estratégia, né? E aí, eu vou passar aqui, Ana, até para a gente fazer um convite exatamente para quem tem base pequena, para quem não acredita no poder do CRM, para quem ainda está começando nesse processo, ou que fala, não, beleza, vai, eu ouvi tudo isso aí, parece-me interessante. A Edrone disponibiliza um plano gratuito. Não é plano teste, não é plano limitado, é um plano gratuito. A diferença dele é que você vai ter uma limitação de disparos de SMS e e-mail. Nessa opção, a gente não consegue disponibilizar o WhatsApp, tá? Mas o porquê que é importante a gente olhar para isso? E acho que você mesma, Ana, pode confirmar para quem está assistindo a gente de casa. Se você não faz nada, 1% de melhoria, na verdade, já é 100. Né? Sair do 0 para 1 é um número gigante. Se você não faz CRM hoje e quer utilizar uma ferramenta que vai te ajudar a crescer e a escalar, você pode conectar a Edrone na tua loja hoje. Ela já vai capturar os dados do seu cliente, ela vai te ajudar a aumentar a sua base, ela vai te ajudar a entender o que acontece dentro da sua operação, e aí você pode criar cenários específicos de disparo de SMS ou de e-mail para te ajudar a converter esses clientes. Então, pô, Ed, eu quero fazer uma estratégia de Black, mas, cara, e você mesmo disse, não está na hora de começar nada agora. Conecta a Edrone, deixa ela captar dados dos seus clientes na Black Friday, passou essa data, respira fundo e mete o pé para você começar o próximo passo. Então, sempre pense no próximo passo, né? E aí, obviamente, eu deixo esse espaço agora para o pessoal de casa, se tiver alguma dúvida. E claro, Ana, Fran, por favor, agradeço também a presença de vocês, mas deixa um recadinho para o pessoal de casa, porque a gente acho que deu uma aula do que é possível de se fazer na Black Friday. Dá tempo principalmente de pensar estrategicamente. A gente disponibilizou uma ferramenta que vai ajudar o crescimento de vocês. Então, gostaria aí de vocês, se puder, claro, deixar um recado para o pessoal de casa do o que mais que já está na hora de começar e o que eles podem tirar de melhor resultado disso. Boa, Ana, manda bala. Pessoal, o que eu sempre falo, né? Sempre dá tempo de fazer alguma coisa. Então, para quem ainda não fez, está aí disponível uma ferramenta para vocês utilizarem.
Apesar de não ter todas as disponibilidades de SMS, tem 100 SMS grátis. Então, assim, tem as funcionalidades disponíveis para vocês. Captem o máximo de contatos que puderem, porque essas pessoas, vocês vão trabalhar no Natal, vocês vão trabalhar no verão, vocês vão trabalhar na Páscoa, nas férias, na Black do ano que vem. Então, preparem a loja de vocês para captar essas pessoas que estão chegando organicamente. Vocês estão investindo em mídia para trazer, mas elas vão chegar também de forma orgânica. Então, estejam preparados para essas pessoas. Se comuniquem com elas. Então, se ela está se cadastrando, vocês estão dando as boas-vindas, vocês estão recebendo essas pessoas. Então, recebam elas e ofereçam o que vocês têm de melhor. Então, se você vai participar da Black, mostre para ela ali o que você está fazendo, qual é o seu diferencial, por que ela tem que comprar seu produto agora, né? Não numa outra loja. Então, sejam convincentes na mensagem de vocês, seja pelo WhatsApp, seja pelo SMS, seja pelo e-mail, né? Recuperem os pedidos que forem deixados parados, porque eles são importantes. E não achem que nunca é hora de começar. Comecem, porque vocês vão ver. Alguns a gente tem a curto prazo alguns resultados, porque a base já está propícia para isso, mas geralmente o CRM ele é a médio e longo prazo, é algo que vai se construindo, é um relacionamento, não é de uma hora para outra. Então, vão lá, conversem com essas pessoas que estão chegando, recebam elas muito bem, que eu tenho certeza que elas vão se tornar pessoas recorrentes na loja, vocês vão depender cada vez menos de mídia paga, porque o CRM dá essa oportunidade para vocês trabalharem aí, para vender para quem já compra de vocês, então vocês não têm que gastar mais para trazer pessoas novas, né? Então se preparem, né? E se vocês precisarem de uma plataforma, né? Se vocês forem de segmento de moda, precisarem de uma plataforma, a Converter está à disposição, tem um time de performance, tem um time de CRM também para trabalhar com vocês, para elevar esses números e vocês terem sucesso, tanto aqui com a gente quanto na Edrone. Boa, obrigada, Ana. E sem mais delongas, acho que a gente conseguiu trazer aqui para vocês a importância da estratégia, a importância da ferramenta e também a importância da multicanalidade. Então, a gente vai ali encerrando, mas se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat que a gente responde. Também contem muito com as nossas agências parceiras, contem muito com o nosso time de suporte. A gente tem um time totalmente preparado para auxiliar vocês, não deixe para a última hora, então temos ali 10 dias, ainda dá tempo de você correr e criar ali sua estratégia dentro da plataforma, fazer todas as ativações necessárias. De novo, contem com a gente. E muito obrigada, Ed, muito obrigada, Ana, pela participação. Acho que foi um papo assim super valioso para todo mundo. E precisando, contem com a gente. Até mais. Obrigada, Ana. Até mais. Obrigada, Fran. Obrigada, Ed. Valeu, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Nos vemos na tchau. próxima.